vamos ler o Salmo 27. Salmo 27, apenas do versículo 1 ao versículo 4. Salmo 27 é um salmo de Davi. E aí nós vamos meditar nesse salmo nessa noite. Um salmo abençoado, abençoador e poderoso para a nossa vida. Então o Salmo 27, do 1 ao 4, vai nos dizer assim: O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pediu o Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém? Amém. Você pode fechar sua Bíblia. Depois nós vamos ler alguns versículos aqui que está nesse mesmo salmo, mas aí nós vamos ter auxílio do telão aí e eu leio para você. Lendo esse salmo, estudando esses salmos, pontuei algumas coisas e cheguei a uma conclusão importante desse salmo, desse retrato de Davi, que Davi coloca aqui nesse texto, e por isso eu dei o nome, que é Vencendo os Desafios. Vencendo os Desafios. O salmista, Davi, nesse salmo, que ele tem 14 versículos, ele pontua alguns desafios que nós passamos, que nós vivemos na nossa vida. Porque todos nós enfrentamos desafios. Todos nós vivemos a cada momento, a cada instante, a cada dia um desafio novo. Às vezes uns desafios mais tranquilos de ser vencido. Às vezes, para alguns pode ser um grande desafio levantar cedo da cama porque teve uma noite ruim. E é um desafio levantar da cama. Outros têm desafios na área da saúde, no seu trabalho, na sua vida social. Alguns têm desafios na sua família. Desafios de diversas formas, diversos tamanhos. Mas Davi, ele vai pontuar alguns desafios. E eu quero primeiro falar dos desafios, para depois falar de como Davi expressou de que forma nós podemos vencer esses desafios. Então, o primeiro desafio que Davi coloca nos Salmos, que ele começa falando, ele fala duas vezes no versículo 1 de medo. Ele, em algumas traduções vai dizer, eu não temerei, eu não terei medo, mas ele fala duas vezes do medo, porque o medo é um desafio para todos nós. Porque existem diversos tipos de medo, diversos medos que nós sentimos, que nós passamos, que nós vivenciamos. Muitas vezes temos, dependendo do desafio, temos medo de ir em frente, de avançar, de dar um passo. Será que eu vou? E se eu me quebrar? E se não der certo? Será que eu avanço? Será que eu dou esse passo? E se tudo der errado? E se eu perder tudo? E dá um medo de dar esse passo, de ir para frente, medo do fracasso, medo de fracassar, medo de naufragar, medo que nada dê certo, medo de tentativas frustradas. Mas e se eu for? Se eu avançar? Mas e se eu fizer isso e me frustrar? Se eu me frustrar, eu vou ficar ruim, eu vou ficar magoado, eu vou ficar chateado, eu vou criar trauma. Alguns traumas vêm através do medo. Medo de perder. Puxa, mas eu vou fazer isso e se eu perder? Mas eu vou enfrentar esse desafio, mas e se eu for derrotado? E se eu investir esse dinheiro e eu perder esse dinheiro? E se eu comprar esse carro e esse carro não der certo e eu perder o investimento? Medo de perder muita coisa. Medo de errar, né? Medo de cometer um erro. E às vezes a pessoa fica travada, porque ela tem medo de errar.
Muitos têm medo da morte, medos terríveis da morte, que não conseguem entender a morte e tem medo de enfrentar uma doença e daqui a pouco isso ela já pensa que se eu ficar doente, se acontecer isso, eu vou morrer. E se eu morrer, como é que vai ficar? Como vai ficar minha família? Como vai ficar meus bens? Como vai ficar minha casa? Como vai ficar a esposa, filhos, marido, enfim? Medo da morte. Entre outros medos mais corriqueiros que nós temos também, mas que não são medos ruins. Existe medo que é bom, porque o medo ele é algo que nos garante a vida, que nos protege, que nos segura, de não pular de um prédio, porque tem medo, sabe, se pular, pode morrer dependendo da altura, medo de atravessar uma ponte, né? Medo são medos que nos protegem, que protegem a vida, e o medo faz parte. Esse é um medo bom. Mas nós temos muitos medos ruins. Nós temos pessoas que têm medo de lugar fechado, né, que é a claustrofobia. Eu sou um que eu tenho problema com lugar pequeno, lugar fechado, tudo trancado. Mas geralmente supero, a não ser que eu fique muito apertado, muito abafado. Até teve uma época que eu tentei, na minha adolescência, fazer jiu-jitsu, mas eu não consegui porque eu não suportava aquele sufocar, de às vezes ficar trancado o nariz, eu não conseguia respirar, aquilo ali me dava agonia. Tem pessoas que têm medo de altura, têm medo de andar de avião, uns têm medo de lugar fechado, outros têm medo de lugar aberto, que não consegue viver em lugar aberto, que não tem segurança nenhuma, onde se agarrar, onde segurar. Tem pessoas que têm medo de multidão, pessoas que têm medo de aranha, medo de barata, medo de rato. São diversos medos que nos rodeia, que nós vivemos. Mas o medo ruim, geralmente esse medo de algum bicho, muitas vezes é uma proteção. Às vezes pode ser um trauma, mas muitas vezes é uma proteção, que a gente não quer arriscar, né? E aí pode uma cobra, uma aranha, nos causar alguma doença. Então tem medo da proteção, de proteger a família, de proteger os filhos. Mas tem medo que é ruim, que é o medo que nos atrapalha, é o medo que nos trava, que nos paralisa, que nos impede de seguir em frente, nos impede muitas vezes de fazer a vontade de Deus, porque tem medo, porque não consegue, para fazer a obra de Deus, para servir na igreja, para de repente aceitar um desafio, tem medo. E não vai. E muitas vezes isso impede de exercer a vontade de Deus na sua vida. Impede de fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas disseram não para Deus, depois que passou o tempo, passou os anos, se arrependeu e disse: puxa, por que eu fui falar não? Por que eu não fui em frente? Por que eu não disse sim? Por que eu não encarei? Por que eu não fui? Precisamos superar o desafio do medo. Precisamos superar o desafio do medo para vencer na vida e continuar a caminhada. Muitas vezes, se não superarmos o desafio do medo, não vamos vencer. Não vamos vencer esse desafio e não vamos continuar a caminhada. Precisamos vencer o desafio do medo. Amém? Amém. Segundo desafio que Davi fala, está no versículo 3. No 2 e 3, ele vai falar de homens maus. Ele vai falar dos seus inimigos, de homens maus que avançam contra mim, pessoas más, pessoas ruins, que armam contra ele. E como existe, e não tem como a gente tapar o sol com a peneira, como a gente fala, né? Não tem como a gente querer ter um pensamento positivo, uma confissão positiva e dizer: não existe pessoas más. Existe. Como tem pessoas más, como tem pessoas ruins, pessoas que desejam o mal para os outros, pessoas que desejam o mal, ver a ruína do próximo.
pessoas que puxam o tapete, pessoas que passam por cima de qualquer coisa para conquistar os seus sonhos. Não importa quem vai perder, o importante é que eu vou ganhar. Só pensa nele, é uma pessoa orgulhosa, egoísta, e se tiver que pisar em alguém, ele vai pisar. Se tiver que pisar em você, ele vai pisar. Se tiver que galgar uma carreira melhor, se tiver que ter uma promoção no emprego, se tiver que pisar no colega do lado, ele vai pisar. Se tiver que essa pessoa ser demitida, ele vai ajudar a ser demitida. Pessoas más, pessoas que perseguem os outros, que não aceitam que as pessoas conquistem, que tenham conquista, que avancem na vida. E nas religiões também existem pessoas más, infelizmente, em diversas religiões e também na igreja. Pessoas que não se converteram, falsas conversões, falsos pastores, falsos líderes, falsos irmãos, que vendem a salvação, que trocam a salvação por um punhado de dinheiro, por um terreno novo, por uma casa, por um carro, por um pouco mais de dinheiro no bolso, na conta bancária. Falso, mas na verdade, além dele ser falso, é uma pessoa má. Porque o evangelho não é isso. Porque o evangelho não é nem comida e nem bebida, como disse o Senhor. O evangelho não é dinheiro, o evangelho não é bens. É pessoas que estão enganando os outros, enganando multidões, com as suas mentiras, com seus levantar de oferta, de dinheiro, de bênção. Compra isso, eu te abençoo, toma essa água e você vai ser abençoado, mas para isso, para tomar essa água, você tem que me depositar R$1.000. Semana mesmo, falando com o irmão aí que teve em outras igrejas, não importa qual agora, mas que já comprou um frasquinho da unção, desse tamanho assim, por R$100, porque ali estava a bênção, a promessa da mudança de vida, a promessa da vitória. Mas até hoje não tem vitória, até hoje não tem conquista, não tem nada, só engano, só mentira. Pessoas más estão conduzindo multidões para o inferno. Precisamos vencer os desafios, precisamos vencer o desafio de pessoas que nos desejam o mal, que fazem o mal. Porque como é ruim, você sabe disso, se você já passou por isso, como é ruim ter um colega de trabalho que você sabe que ele está querendo puxar o tapete de outro, ou o seu tapete, que você sabe que é uma pessoa má, que só pensa o mal dos outros, que só quer fazer o mal para os outros. Nós precisamos vencer o desafio dos inimigos, que muitas vezes nós nem sabíamos que tinham, mas quando vem a gente fica sabendo, o fulano, o ciclano armou para ti. E Davi fala dos inimigos, dos homens maus, das pessoas que armam contra ele. No versículo 10, Davi fala de abandono. Fala de abandono e como é traumático o abandono. Como é traumático ser abandonado, ser largado, ser deixado para trás. Mulheres são abandonadas por homens. Mães são abandonadas pelos seus maridos, que a deixa sozinha, com o filho às vezes pequeno, sem ter condição, sem ter como viver, sem ter como sobreviver, e a mulher tem que agora se virar, e ele simplesmente vira as costas e te vira. Como é ruim o abandono. Pessoas abandonam seus empregos sem justificativa, simplesmente estou indo. Cadê o fulano? Não sei, não veio. Aí vai falar com ele, fulano, e aí, o que houve? Não, eu não vou mais. Como assim? Contava contigo para fazer essa tarefa, contava contigo para fazer esse serviço. Pois é, eu não vou mais. Abandono sem justificativa nenhuma. Pessoas abandonam a igreja, largam a igreja, simplesmente viram as costas, não aparece mais, sem pensar no coletivo, sem pensar nos irmãos, sem pensar que quando uma pessoa some, sai, desaparece, abandona, a igreja inteira sente falta dela. Amém? Amém. Nós todos sentimos quando alguém some. E cadê o fulano? Cadê o irmão? Cadê a irmã? Não sei. Sumiu. Abandonou. Nos deixou.
é alguém que te abandona na caminhada. Depende de você estar segurando a mão dessa pessoa, você está correndo com ela, você está lutando com ela, você está avançando com ela, você vence desafios com ela, de repente você olha para o lado e não tem mais a mão dela para segurar. Que a pessoa abandonou. Como é ruim passar pelo abandono, como é terrível passar pelo abandono. Porém o salmista fala de um abandono que vai além, que para o judeu era um escândalo, era horrível. Para o judeu esse abandono era praticamente impossível acontecer. No versículo 10 ele diz: ainda que me abandone meu pai e minha mãe. O abandono dos pais pelo filho. E o salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandone. Para o judeu ele está dizendo: tá louco, né, Davi? Capaz teu pai vai te abandonar, capaz tua mãe vai te abandonar. Hoje é comum. Não deveria ser, mas é comum. Não deveria ser, mas é muito triste. Não deveria ser, mas é traumático. Quando um pai e uma mãe, os dois, ambos, somem e abandonam o seu filho, abandonam os seus filhos. Esse é um grande desafio a ser superado, se tornar órfãos de pais vivos. Que grande desafio, que grande dor, que grande tristeza. Mas ele continua no versículo 10, ele diz: mesmo, ou ainda, mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Amém. O Senhor me acolherá. Não importa se pessoas te deixaram, não importa se pessoas te abandonaram, não importa se um colega te deixou, se um amigo te deixou, virou as costas para você, não importa se alguém abandonou você na metade do caminho, não importa se o marido deixou, se a esposa deixou, não importa se teus pais te deixaram, o Senhor não te deixa. Amém. O Senhor não te abandona. O Senhor está contigo. É uma afirmação que Davi faz, uma certeza que ele tem e que nós temos e devemos ter. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, nós cantamos hoje: ainda que a videira não floresça, eu confiarei no Senhor. Aleluia. Ele nos acolherá. Davi fala de mais um desafio, um grande desafio. O último desafio que ele pontua, que está no versículo 12, que ele fala de adversários que o cercam e de testemunhas falsas que se levantam contra mim esperando violência. Nós temos que vencer os desafios do medo, que nos cegam, que nos paralisam, que nos travam. Nós temos que vencer o desafio de pessoas que nos cercam, que são más, que nos acusam, que nos perseguem, que fazem de tudo para conquistar, e não importa se você está por baixo, ela vai pisar. Nós temos que vencer o desafio do abandono, quando alguém nos abandona, alguém nos deixa, seja quem for. E nós temos que vencer os desafios, ou o desafio das acusações e das mentiras. A língua mentirosa, a língua enganadora, acusadora e fofoqueira é uma das piores coisas que existe. Uma das piores coisas que existe é uma língua mentirosa. Uma das piores coisas que existe é uma pessoa que te engana, que te inventa história, que não consegue te contar uma história se não tiver uma mentira no meio. A pior coisa que existe, uma das piores coisas que existe, é a pessoa que acusa, fofoqueira, o leve trás, que você não pode confiar,
que você diz, olha, eu vou confiar em ti, vou te contar uma coisa, não conta para ninguém. E aí ele vai lá para outro, olha, não conta para ninguém, porque ele me contou e disse que não é para contar para ninguém, então pode contar também. E essa pessoa vai lá e conta para outro, e aí vira uma rede de fofoca. Aí o que era para ser segredo, tem 10, 20 pessoas sabendo. Uma mentira, temos que vencer esse desafio da mentira, da fofoca, da traição. E o pior é quando vem de um amigo, porque na verdade nos machuca quando vem de um amigo, porque nós só nos machucamos quando uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, nos machuca. E quando a pessoa que não faz sentido nenhum, que não está nem aí, se tu ficar sabendo que lá na empresa, que você nem sabe quem é, ficou sabendo que lá alguém passou a perna em alguém, tu vai dizer, puxa, que ruim, né? Mas isso, tu volta para casa e tu vai ver tua vida. Agora, se disser, o teu amigo, fulano de tal, te abandonou, foi mal, fez tudo contra ti e fez uma fofoca. Nossa! Você não dorme, passa mal, porque é a pessoa que você ama, que você gosta. As calúnias, difamações, muitas vezes dói mais que um tapa na cara. É ou não é? Muitas vezes dói mais do que um murro na cara. Porque o tapa passa uns minutinhos, tá tudo bem. O murro, que mais que quebra o nariz, tu vai consertar, tá tudo bem. Mas uma difamação, uma mentira, uma fofoca, uma acusação, pode levar anos para ser curado. Então são desafios que a gente passa, que o salmista, que Davi está falando para Deus. Que ele passa, ele está passando por isso, porque Davi, ele era um homem como nós. Ele era uma pessoa como cada um de nós. Ele tinha sentimento, ele tinha emoções, ele tinha frustrações, ele tinha problemas. Mas ele também, quando ele faz isso, que ele vai desabafar com Deus, porque isso aqui está acontecendo em meio a uma guerra. Ele está participando de uma guerra que ele participou em 2 Samuel capítulo 21, ele já está velho, e tem um exército cercando ele, mas Davi é uma pessoa fantástica, maravilhosa, que ele parava no meio da guerra para fazer um louvor, no meio da guerra para fazer uma oração, no meio da guerra para escrever para Deus, para falar para Deus o que ele está passando, o que ele está sentindo. Então nessa hora aqui ele vai desabafar com Deus, mas ao mesmo tempo que ele desabafa com Deus, contando as suas lamúrias, contando o seu desafio, contando os seus problemas, na mesma hora ele diz a solução. E a primeira coisa que ele faz, que está entre o versículo 1 e 3, que ele vai falar do medo que ele tem, que nós lemos agora, nós chegamos à conclusão de que para vencer os desafios é necessário confiança em Deus. Amém. Porque ele começa dizendo, o Senhor é minha luz, minha salvação, e ele fala que o Senhor é um forte refúgio. Algumas traduções vai dizer que é a minha fortaleza. Primeiro ele diz então que ele é minha luz. Quando ele fala de luz, a luz na Bíblia nos remete a algumas coisas, nos remete à verdade, à justiça, à santidade, à clareza, à purificação, à iluminação. Ele está dizendo, o Senhor é a minha luz. Ele não é qualquer luz, ele não é a luz, ele é a minha luz. É aquele que me ilumina, que me santifica, que me purifica, é aquele que me traz verdade. Deus é a minha luz, Deus é a nossa luz. Para quando você estiver perdido, estiver cansado, estiver desamparado, sentindo acusado, numa escuridão, você não esqueça disso. Ele é a luz que dissipa todas as trevas da nossa vida. Ele é a nossa luz, ele é a minha luz, ele é a sua luz. Será que você pode repetir isso comigo assim, mas repetir confiando com todo o desejo do seu coração, confiando verdadeiramente nisso, e você dizer, o Senhor é a minha luz, não terei medo. Segunda coisa que ele vai dizer, que o Senhor é a minha salvação, porque ele tem certeza, ele sabe disso, ele afirma isso, o Senhor é que me salva, o Senhor é que me livra de todo mal, o Senhor é que me salva, o Senhor é o nosso Salvador, Ele salva a nossa alma,
Ele salva a nossa alma, Ele nos livra do inferno, Ele nos livra do mal espiritual, mas Ele também é a salvação da nossa vida diária, Ele é a salvação dos nossos desafios, Ele é a salvação das nossas batalhas, é Ele que nos salva, é Ele que te salva, é Ele que te livra de todo o mal. Amém. Então por isso é necessário confiança, porque ele está confiando nesse Deus que é luz, ele está confiando nesse Deus que é salvação, e ele está confiando nesse Deus que é o forte refúgio, que é a fortaleza. E ele está percebendo, porque ele está no meio de uma guerra, já velho. E aí se encontram com ele e ainda caçoam dele, dizem: mas esse não é o Davi que cantavam que Saul matou milhares, mas ele matou dezenas de milhares? Não é esse aí o Davi? Mas nessa hora ele não está dizendo que eu sou forte, ele não está dizendo a força está em mim, eu tenho força, eu vou vencer. Ele não está dizendo essa batalha eu vou vencer porque eu tenho força. Não, ele diz: Ele é o meu forte refúgio, Ele é a minha fortaleza. Ele não está dizendo que Ele é fortaleza, porque eu não sou fortaleza, você não é fortaleza, o Senhor é fortaleza, o nosso Deus é fortaleza. E o Senhor não é uma torre forte. Pensa numa torre, numa cidade, que as cidades em Israel eram todas cercadas por muros altíssimos, com 12 metros de altura, 20 metros de altura, e elas tinham torres, e essas torres serviam de refúgio. Por isso ele fala: é meu forte refúgio, é minha fortaleza. Essa cidade está cercada por essa fortaleza, mas não é uma torre forte, uma fortaleza que nós não temos acesso, porque Deus, Ele está sentado no seu alto e sublime trono, na sua transcendência, que parece, quando nós falamos isso, é intocável. Não conseguimos chegar, porque Ele está no seu alto e sublime trono. Ele está sentado num trono que nós não enxergamos. Então Ele é transcendente, Ele transcende o nosso entendimento, Ele transcende a nossa vida. Ele está muito acima de todas as coisas. Mas, devido ao atributo da sua imanência, Ele é um Deus presente. Ele presente sempre está. Ele é um Deus que está conosco. É o Deus chamar, que está presente, que está junto, que não é um Deus distante, não é uma torre que eu não tenho acesso, é uma torre forte que eu posso chegar e que me protege. Ele me protege, Ele me fortalece, Ele me guarda. Ele é a minha fortaleza. Aleluia. Ele é a sua fortaleza, a nossa fortaleza. Você pode mais uma vez repetir isso comigo? O Senhor é a minha fortaleza. E por isso Davi diz que não tem medo, porque ele sabe quem é Deus. Porque para vencer os desafios é necessário ter confiança. Confiança. Segunda coisa que ele vai nos falar para vencer os desafios: primeiro é confiança. Segundo está do versículo 4 ao versículo 7, que nós lemos o 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Para vencer os desafios é necessário desejo e oração para ir ter a resposta do Senhor. Amém. Ele tem um desejo, ele expressa um desejo. Davi expressa o desejo do seu coração. Qual é o maior desejo que ele tem no seu coração? Ele expressa nessa oração, ele expressa nessa canção. O maior desejo do coração de Davi não são coisas. O maior desejo do coração de Davi não são bens. O maior desejo do coração de Davi não são festas. Ele tem todo o dinheiro,
toda a riqueza, ele é um rei, mas ele poderia pedir qualquer coisa para Deus. Mas o desejo dele não é esse. E porque ele tem agarrado no seu coração algo muito forte, algo muito importante que ele tem dentro do seu coração. Por que ele não pede bens? Por que ele não pede coisas? Porque ele tem isso gravado no seu coração, que o Deus da bênção é melhor que as bênçãos de Deus. Amém. Ele tem isso gravado no coração dele. Seu maior desejo é viver na presença de Deus. Seu maior desejo é viver na casa de Deus. Davi já tinha a idade avançada, mas ele tinha princípios arraigados com ele, agarrados nele, enraizados nele, que ele desejava viver na presença de Deus para sempre, na casa de Deus para sempre. Davi pede perto do final da sua vida, em meio a uma guerra, ele pede para Deus, ele tem um desejo no coração dele de estar sempre na casa do Senhor. O apóstolo Paulo, semelhante, quando estava nos últimos dias de vida, quase morrendo, ele pede a Bíblia para ler. Isso está em 2 Timóteo 4,13. Ele falando com Lucas, ele diz: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Davi pede para estar na casa de Deus. Paulo pede a Bíblia para ler nos últimos dias de vida. Qual é o seu principal desejo? O que você mais deseja? Se hoje fosse os seus últimos dias, e é. Não, pastor, credo, misericórdia. É. Porque quanto mais passa o tempo, mais perto da morte nós estamos. Desculpa te dizer isso. Porque o dia de ontem não volta mais. O dia de ontem foi mais um dia que passou. Se você vai fazer aniversário esse ano, e eu faço aniversário essa semana, fica a dica. Mas a idade que passou, morreu. E se você fizer uma conta agora, a média de vida do brasileiro está em 70 anos, 75 anos. Faz uma conta rápida na sua cabeça. Quantos anos você tem e quanto falta para completar 70 anos? Alô? Você tem isso mais ou menos de tempo para viver. Desculpa te dizer isso. Para alguns falta bastante ainda, né? Falta 30 anos para os mais novos, né? 40 anos. Mas para alguns já falta 20, 15. Talvez aqui alguém falte 10. Então hoje é os seus últimos dias de vida, amém? Amém. Então se hoje é os seus últimos dias de vida, porque nós estamos caminhando cada vez mais perto do nosso fim terreno, do nosso corpo físico, desse corpo que vai enfrentar a morte, a não ser que Jesus venha antes. Se isso então é uma verdade para nós, se perguntasse para cada um de nós hoje, qual é o seu maior desejo? Será que responderíamos que queremos viver na presença de Deus? Será que o nosso maior desejo é estar na casa de Deus até os últimos dias? Se for amém, que bênção, que maravilha! Mas é para a gente pensar, para a gente refletir, se é o nosso maior desejo, se é o que mais queremos. Será que é realmente? O que mais move a nossa vida? Será que é o desejo de estar na casa de Deus? O meu maior desejo é estar na presença de Deus. O meu maior desejo é estar na casa de Deus. O meu maior desejo é estar junto com os irmãos, estar perto dos irmãos. O meu maior desejo é estar junto de Deus, agarrado na Bíblia. É esse o nosso maior desejo?
Os nossos desafios serão vencidos quando tivermos o desejo correto em nosso coração. E esse desejo deve ser agradar e estar perto de Jesus Cristo. Para vencer o desafio, eu preciso ter um desejo no meu coração. Estar perto de Deus, estar junto de Deus, estar na casa do Senhor. E aí ele diz: e isso eu busco, e isso eu procuro. Não basta apenas desejar, irmão. Não basta apenas desejar, irmã. Precisamos buscar. Que quem procura acha. Precisamos buscar, precisamos procurar. Charles Spurgeon, comentando esse salmo e esse versículo, essa parte, ele fala desse buscarei. Uma coisa eu peço e a buscarei. Spurgeon diz: aqueles que só ficam no desejo e nos planos de ação não são os melhores empregados. Aqueles que ficam só no desejo, nos planos, planejando, mas não executam, não são os melhores empregados. O melhor empregado é aquele que deseja e faz, deseja e busca. Então não adianta você desejar um emprego melhor se você não vai à procura dele. Não adianta você desejar ganhar mais se você não busca se especializar para ganhar mais. Não adianta você desejar ter uma vida melhor se você não busca essa vida melhor. Não adianta você desejar ter um casamento melhor se você não ajuda, não procura, não busca ter um casamento melhor. Uma coisa eu peço e a buscarei. Precisamos desejar e buscar. E para que Davi deseja estar na casa de Deus? Primeiro ele fala que é para contemplar a bondade de Deus. Porque é aqui, meu irmão, é aqui, minha irmã, é aqui, na casa de Deus, na reunião dos santos, na reunião da igreja, que nós vamos ver a bondade de Deus acontecer. É junto com os irmãos, é louvando a Deus, é ouvindo sua palavra, é participando dos eventos, participando das atividades da igreja, é estando junto de Deus, perto de Deus, que nós vamos ver as bênçãos de Deus acontecer. E quantas bênçãos nós já vimos acontecer. Quantas bênçãos você já presenciou da bondade de Deus na sua presença? Quantas? Inúmeras. E cada vez vemos mais. É aqui, nesse lugar, é aqui que a exortação acontece na sua vida. É aqui que o conselho acontece para a sua vida. É aqui que a orientação acontece para a sua vida. Para vencer os desafios da vida é necessário desejar e buscar a presença de Deus. Onde você encontra? Na reunião da igreja, na reunião do Senhor, na presença dEle, na casa dEle. E aí Davi vai pontuar depois nos demais versículos, que quando buscamos a sua presença na sua casa, temos resposta. Eu não vou ler para você, mas depois você lê, eu vou só pontuar. No versículo 5 ele disse: quando eu estou na casa do Senhor, quando eu busco a orientação dEle, quando eu busco a resposta dEle, versículo 5, Ele me guarda, Ele nos protege, Ele nos traz segurança. Quando buscamos Deus, Ele nos protege, nos guarda e nos traz segurança. Versículo 6, quando buscamos Deus, temos o triunfo sobre os inimigos. Triunfamos sobre os inimigos, sobre os desafios. Versículo 7, Ele nos ouve e nos responde. Quando buscamos Deus, Ele nos ouve e nos responde. E no versículo 11, quando buscamos Deus, Ele nos guia em seus caminhos, nas suas veredas, no caminho que Ele traçou para nós. Mas esse caminho só vai ser alcançado, só vamos buscar, só vamos andar por ele se buscarmos Deus. Precisamos buscar Deus, precisamos buscar a sua orientação, precisamos buscar o seu milagre, precisamos buscar a sua presença. Porque como Davi,
nós também precisamos entender essa verdade, que é muito melhor o Deus da bênção do que a bênção de Deus. E por último, no versículo 13 e 14, ele vai dizer que para vencer os desafios é preciso ter uma postura de fé. Para vencer o desafio, eu preciso ter confiança em Deus. Para vencer o desafio, eu preciso desejar e buscar aquilo que eu quero. E para vencer o desafio, é preciso ter uma postura de fé. Uma postura de fé. Porque Davi tem certeza da vontade de Deus. Davi tem certeza de quem é Deus. Tenha certeza disso. Viva essa certeza. Viva quem é Deus. Tenha certeza de quem é Deus na sua vida. Quem é Deus para você. Se manter numa postura de fé. Não importa o tempo, não importa a situação, não importa onde, como vimos semana passada, mas precisamos ter uma postura de fé. E se nós tivermos uma postura de fé, como Davi está velho e mantém a sua postura de fé, nós veremos a bondade de Deus. Você verá a bondade de Deus, você verá o favor de Deus, se manter uma postura de fé. Ele encerra com algumas palavras de afirmação, com algumas palavras de certeza. Ele começa o salmo dizendo sobre medo, sobre desafios, sobre inimigos, e ele confia, ele busca, ele ora, ele tem resposta dessa oração. E aí ele encerra o salmo no versículo 14 com palavras de afirmação, dizendo no 13 ainda: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém. É disso que precisamos nessa noite. É disso que você precisa. É disso que nós precisamos. Dessa confiança, dessa certeza, de dizer: eu tenho certeza que eu vou viver a bondade de Deus. Eu tenho certeza que eu vou ver na minha vida a bondade de Deus. Porque nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que tem esperança, e o que nos move é a esperança de um dia melhor. É a esperança da volta do Senhor. E o que nos move é a esperança. Então precisamos buscar por isso, e entender isso, e ter essa certeza em nossa vida. E nós precisamos disso. Você precisa disso. Você precisa ter essa confiança, ter essa esperança. E você precisa ter essa certeza e dizer isso para si mesmo. Porque ele diz: eu não terei medo. E ele faz o contraste. Tenha coragem. Ele faz um contraste. Seja forte. É a mesma palavra que Deus fala para Josué quando vai assumir a terra. Ele disse: Josué, seja forte e corajoso. Aleluia. Seja forte e corajoso. Precisamos ser fortes. Precisamos ser corajosos. Mas essa força não está em nós. Essa força está em Deus. Essa força está em Cristo. Então espere no Senhor com confiança. Não tenha pressa. Não tenha medo do desafio. Não tenha medo de dar o passo. Precisamos ter a fé para dar o passo. E Deus vai colocar o chão. E Deus vai dar o suporte. E Deus vai te ajudar na caminhada. Então espere em Deus. Confie em Deus. Tenha essa certeza, tenha coragem. E o salmista não está falando de você não ter o sentimento do medo. E uma coisa muito importante, gente: quando você se converte, os seus sentimentos continuam. Você vai sentir, você vai ter o sentimento do medo. Mas a questão é o que você faz com o sentimento do medo. Qual é a atitude que você tem? Se você se entrega, se acovarda,
ou se você tem essa certeza, essa confiança em Deus. Então, quando você passar por alguma coisa, por algum problema, você vai sentir medo, você vai ter tristeza, você vai talvez até se abalar, e isso faz parte, isso é normal. Você não é de ferro, não é de pedra, você é de carne, e você tem sentimento, e você se entristece, e você sente medo, mas na hora de sentir medo, você precisa ter essa certeza e dizer: eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar nele. Espere no Senhor com confiança, deseje, busque e espere. Amém. Seja forte no dia da luta, e coragem, não tenha medo. Ele nos ilumina, nos salva, nos protege, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos buscar esse Deus maravilhoso, que nos protege, que nos cuida, que nos